Podcast FIA. É bom ouvir. Conversa Executiva. Podcast FIA. É bom ouvir. Conversa Executiva. Um talk show que abre espaço para entrevistas sobre assuntos interessantes com personalidades que têm o que falar. Recebendo Ricardo Almeida, professor da FIA. Hoje nós vamos falar sobre uma medida provisória que está gerando polêmica no Congresso. É a MP 433, que permite ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal comprar instituições privadas. Seja bem-vindo, professor. Olá, Vani. Seja bem-vindo. O que diz exatamente a MP 433, Ricardo? A medida provisória dá a possibilidade de o governo comprar, através da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, participação em bancos e em construtoras. Em bancos, é entendido participação tanto no banco quanto nas seguradoras, em previdência privada, e recentemente também foi aprovada a compra de financeiras por parte dessas duas instituições do governo. Ricardo, você acredita que esta medida gere desconfiança e insegurança nos agentes de mercado ou podemos ver como uma rede de proteção? Eu acredito que neste momento gera desconfiança, em razão de que a medida provisória é um instrumento sempre usado emergencialmente, e se repetir o histórico de uso da MP para situações de urgência, nós poderemos estar numa urgência em relação a possível falta de liquidez de algumas instituições financeiras. Com o passar do tempo, se o governo se mostrar prudente na compra dessas empresas e realmente não houver problema de solvência, pode ser criado um novo paradigma, que é o de uso da MP por precaução realmente. Mas por enquanto há uma possibilidade maior aí de uso devido à falta de solvência, e isso faz o mercado ficar mais apreensivo. Sim, como você acabou de dizer, podemos acreditar que tem banco por aí que está quebrando no país? Não podemos acreditar, mas aumentou a possibilidade, apenas isso. Ainda não há indícios disso ocorrendo. O governo emitiu uma sinalização muito perigosa de que isso pudesse estar ocorrendo, principalmente porque foi um pouco antes da eleição. E o temor aumentou, mas não que tenhamos evidências disso estar ocorrendo. Sim, mas podemos dizer então que esta MP foi criada para maquiar ou arrumar o sistema financeiro nacional para que o órgão enfrente melhor a crise financeira mundial? Sim, ela é uma medida que dá uma carta branca para o governo poder atuar muito mais rapidamente do que seria se tivesse que ser aprovado posteriormente após um problema de quebra. Isso sim. Mas a sinalização que foi dada pela medida é que contribui para o aumento da apreensão. Afinal de contas, todos acreditavam que isso não estivesse ocorrendo de maneira alguma, mas agora já há dúvidas. Apenas isso já faz com que os mercados oscilem bastante. Professor, normalmente a medida provisória é usada em momentos de urgência, mas o governo usa e abusa desta medida, tanto que os congressistas reclamam muito. Recentemente o senhor afirmou em entrevista que a medida provisória é uma alternativa que não costuma ser bem vista. Por quê? Ela não costuma ser bem vista porque ela não permitiu a discussão que é normal no ambiente democrático. É uma medida que, como eu disse, é usada com urgência, mas pelo fato de passar por cima de uma discussão mais abrangente dos parâmetros dessa medida, isso é mal visto e causa um ônus político para o governo no Congresso. Então, se ela foi feita, foi porque o custo ele é menor do que o benefício, e daí vem a maior sensação de, talvez, de perigo, né, no sistema financeiro. O senhor acha que o governo teria uma outra opção a não ser a medida provisória neste momento, professor? Eu acredito que a medida provisória ela é uma alternativa que é viável, ela é boa, só que a maneira que ela foi feita foi uma maneira que causou uma apreensão maior no mercado. Algumas melhorias poderiam ser feitas nessa medida provisória, como, por exemplo, a possível abertura de capital das empresas que tiverem problema, tanto do segmento financeiro quanto do segmento de construção civil, porque uma alternativa à medida provisória seria que o controlador dessas empresas abrisse mão do controle da empresa, pulverizando capital em bolsa e com uma melhor governança corporativa, em que ele venderia as ações dele barata, afinal de contas o negócio, se tiver problema, estará do mal, e foi um risco que ele assumiu ao montar a empresa, e ele abriria a mão do controle da empresa para conseguir a captação necessária para prover a liquidez. Essa captação sairia tão barata que talvez o mercado interno pudesse fornecer esses recursos, e não através do governo. Eu acredito que essa MP ela inibe esta possível
possibilidade de abertura de capital, de uma melhor governança corporativa para as empresas, que seria o natural no sistema capitalista, em que ele conseguisse sócios para que conseguisse o capital necessário para aí sim melhorar a gestão da empresa, aí já num contexto de maior transparência. Um exemplo, uma construtora capital fechado que tiver o aporte de capital pela Caixa Econômica Federal, nesse novo banco de investimentos que será criado da Caixa Econômica Federal, se é uma companhia fechada, a Caixa Econômica Federal entra ali dentro, numa companhia fechada com pouca transparência, o dinheiro que no final das contas é dinheiro público, e a governança não seria melhorada, e ela continuaria com as precariedades do planejamento financeiro e estratégico que a fizeram entrar nesse problema de inadimplência, que ela pode estar frente a frente, né? Então, eu acredito que a MP ela inibe esse processo natural do sistema capitalista, que os acionistas assumam o risco de uma má gestão. Professor, de certa forma o senhor já respondeu essa pergunta, mas eu gostaria de reforçar. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, essas compras serão feitas com recursos do próprio banco, pois o governo não vai injetar dinheiro para esta finalidade. O senhor crê nesta afirmativa? Eu acho que é recurso do próprio banco, só que o banco é da sociedade, porque os acionistas são as pessoas que, no final das contas, têm o governo para as representar, e o dinheiro vem do FGTS e da poupança, que, em última análise, é dinheiro das pessoas físicas. E a própria participação acionária no Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal também é do brasileiro. Então, na verdade, o dinheiro é do brasileiro, não é do próprio banco. A questão é o que vai ser feita na governança dessas empresas, né? Isso a MP não tratou e o Congresso não teve tempo de discutir. Então, vamos esperar, vamos aguardar para ver como é que vai ser a pressão em cima de uma possibilidade de uso da MP, né? Que até agora parece que ainda não teve necessidade, né? Claro. E pode causar efeitos negativos na economia, esta MP? Sim, pode causar. Se o governo gastar muito através do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, isso pode aumentar o custo da dívida pública devido ao maior gasto público. Isso pode se refletir em aumento de impostos, em desestruturação das finanças públicas, que acaba recaindo na economia como um todo. Professor Ricardo, qual análise o senhor faz desta crise financeira que assola o mundo no momento? A análise é de que é uma crise muito difícil de ser revertida, porque ela não está ocorrendo nos governos, ela está ocorrendo nas entidades privadas que não têm necessidade de mostrar as operações que estão causando essa incerteza toda, normalmente operações de derivativos, de balcão negociado entre partes em que não há transparência. Pelo fato de não haver transparência, a apreensão aumenta muito entre os investidores e a solução está distante, porque as operações foram feitas entre as partes e não há como prever o tamanho desse problema. Nesse contexto, o investidor fica mais apreensivo e nós temos essa restrição ao crédito que está afetando a economia real já do mundo inteiro. Então, Conversa Executiva recebeu Ricardo Almeida, professor da FIA, que falou sobre a MP 433, que permitirá que a Caixa e o Banco do Brasil comprem instituições privadas. Muito obrigada, professor, pelos seus esclarecimentos e até a próxima. Obrigado, Vani. Até a próxima. Podcast FIA. Caso tenha ficado com alguma dúvida, envie suas perguntas para imprensa@fia.com.br, que enviaremos ao nosso entrevistado. Podcast FIA. Apresentação Vani Américo. Mixagem Fadel Dabien. Produção Ângela Matos. Direção-geral Wallace Santos. Realização Estúdio Belas Artes São Paulo. Podcast FIA. É bom ouvir. Podcast FIA. Seu canal de comunicação com a melhor escola de negócios do país. De acordo com a revista Você S.A. Potencialize o seu talento, invista no seu desenvolvimento, mantenha um excelente networking, adquira sempre mais conhecimento e o mais importante, eleve seu talento à potência FIA. FIA, Fundação Instituto de Administração, corpo docente de alto nível, alunos com bagagem gerencial, valioso networking e reconhecidas certificações internacionais. FIA, a potência do seu conhecimento. Acesse www.fia.com.br.